vez, a paz do Senhor, irmãos. É um prazer revê-los. Estive alguns dias ausente. Hoje é o dia 31, estive aqui, mas nem todos vocês estavam. Depois viajei à noite, cheguei no último dia 31 com a minha esposa. Voltamos agora na última sexta-feira. E ontem estava na congregação de Rio Caminho. Estou muito feliz de estar com vocês nessa noite. Amém, irmãos? Saber que, independente das minhas fraquezas e da fraqueza de cada um de nós, aquele que é único e soberano Deus, esse poderoso Deus que nós tratamos hoje aqui, nos proporcionou a oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez. Vamos conversar um pouquinho, como sempre falo com vocês, sobre o seguinte tema hoje. Eu, você e as nossas palavras. Eu, você e as nossas palavras. Quando falamos, muitas vezes falamos conosco mesmo, isso é, até mesmo usando o som de voz, a gente fala com a gente mesmo. Quando falamos talvez com Deus. Quando falamos com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, falamos com o nosso semelhante. Falamos, quero dizer, com o irmão de fé, como é o caso aqui. Hoje nós nos cumprimentamos, um chegou mais cedo, um pouco depois, mas daqui a pouco a gente se abraça. Quando falamos, nós usamos não somente o som de voz, podemos usar a escrita e podemos usar também sinais. Eu não sei se consegue ser sinais, mas há sinais muito conhecidos, como por exemplo, quando você faz assim, esse movimento está chamando alguém para vir até você. São sinais. E quando falamos, muitas vezes não imaginamos quão profundo é a nossa palavra. Nós talvez não medimos o peso do que falamos. Talvez a gente não avalie com toda precisão o quão importante é o que falamos, o que isso pode produzir na vida das pessoas que nos escutam. Simplesmente falamos. Nos meus 50 anos de idade, eu não sei quantas palavras já falei, eu não sei com quantas pessoas falei. Seria impossível imaginar com quantas pessoas falei. São milhares e milhares de pessoas. Inúmeras palavras. Milhões e milhões de palavras. Eu, por exemplo, tenho um hábito, quando posso, de escrever no Face. Escrevo muitas palavras. Eu acho que de 2013 para cá, eu não faço ideia quantas mensagens já escrevi no Facebook. São muitas mensagens. Basicamente, pelo menos 2 ou 3 por semana, eu escrevo no período que eu escrevi todos os dias. Praticamente 365 dias do ano escrevendo, então não faço ideia quantas palavras eu escrevi. E você? O que você tem falado? A Bíblia vai trazer alguns momentos de fala, então por favor, eu quero ser bastante objetivo. Os 2 textos que eu li nessa noite mostram as últimas palavras de 2 pessoas. O texto de Lucas fala as últimas palavras de Jesus antes de morrer. É evidente que ele ressuscitou e continuou a missão que Deus deu a ele, que o Pai deu a ele. Porém, eu quero meditar exatamente na hora que ele está perto da morte. Quando ele está perto da morte, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morre. Estevão, no capítulo 7 de Atos, depois de ser apedrejado, está perto da morte. As últimas palavras dele são essas: não impute a eles este pecado. E o Lucas, que escreveu o texto de Atos, termina o texto dizendo: tendo dito isso, morreu. Daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos, daqui a alguns meses,
Eu vou dizer as minhas últimas palavras. Elas podemos ser palavras que alguém vai ouvir, ou podemos ser palavras que alguém vai ler. Se eu tiver a experiência de morrer dentro do mar, talvez a última palavra eu vou dizer a minha esposa, mas pode ser que a última palavra eu diga hoje aqui para alguns de vocês, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não tem jeito, a vida é exatamente assim. Eu posso estar falando as minhas últimas palavras diante de Deus e de vocês nessa noite nesse lugar. Alguns tempos atrás eu assisti um vídeo em que o pastor disse umas palavras de saudação para o grupo. Ele não era o pregador oficial do culto. Ele simplesmente falou algumas palavras, assentou-se a cadeira dele atrás do púlpito. Ele assentou-se e uma jovem levantou-se para cantar. Enquanto a jovem cantava, o pastor morreu no púlpito. Isso pode acontecer qualquer um de nós que estamos aí nessa noite. Então, por favor, quando falamos, podemos falar com Deus ou sobre Deus. Podemos falar com Deus ou sobre Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, por exemplo. O Salmos vai dizer, capítulo 14, o que algumas pessoas dizem. Aqui é um comentário, bíblico sobre algumas palavras. Salmos 14. Salmos capítulo 14, a parte inicial do versículo diz o seguinte, versículo 1: diz o tolo no seu coração. Em outras palavras, pensa assim o tolo: não há Deus. Há muitas pessoas que, sem conhecer Deus, elas foram criadas no conceito e elas afirmam: não há Deus. Em outras palavras, essa pessoa ela vive como se não tivesse juízo. Para elas não existe Deus. Há algumas palavras são ditas baseadas nas experiências que vivemos. Por exemplo, eu morei um tempo no Rio de Janeiro, e antes de morar no Rio de Janeiro, eu me lá muito mal no Rio de Janeiro, muito mal no Rio de Janeiro. Talvez você seja uma pessoa assim, que quando pensa em Rio de Janeiro, você pensa assim: nunca quero morar lá. Mas eu fui parar no Rio de Janeiro, eu morei lá no Rio de Janeiro, ou numa cidade do Rio de Janeiro. E baseado nessa questão de cidade, olha o que acontece lá no Evangelho de João. Aqui, eu quero ler a palavra de duas pessoas, sem ser as palavras de Jesus nesse texto. João capítulo 1, versículo 45. Felipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele que Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha o que Natanael respondeu para ele, colocou para ele no 46. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, para Natanael, Nazaré era uma tipo de uma cidade de Rio de Janeiro, e lá não tem coisa boa, só tem coisa ruim. Resposta de Filipe para ele. Respondeu Filipe: vem e vem. Filipe falou sobre Jesus, enquanto Natanael falou sobre a cidade de Nazaré. A verdade é que, resumindo tudo isso, nossas palavras são baseadas, presta atenção nisso, naquilo que ouvimos, naquilo que lemos, vemos. E quando você lê, você pode ver, por exemplo, uma propaganda num outdoor numa rodovia. Quando você lê aquela propaganda, a sua mente forma algo sobre aquilo. Se você tiver com alguém conhecido, você pode até pronunciar algumas palavras sobre aquela propaganda. É porque acabou
E eu pergunto, tem certeza? Aí vocês falam com o olhar de vocês. E muitas vezes falam com o olhar mesmo. Como dizendo, pastor, não me pergunte de novo. Você já sabe que eu não estou aí. Por quê? A linguagem do olhar, traduzindo a linguagem do olhar, está em Provérbios. Só que aí o Provérbios é mais amplo. Olha, está aí em Provérbios capítulo 6. Não só do olhar, mas também dos pés e das mãos. Provérbios capítulo 6. Amém? O texto é muito amplo, mas eu quero pegar a parte central do assunto nosso aqui. Por exemplo, 6,12. Provérbios 6,12. O homem imperial, o homem vil, anda com felicidade na boca ou mentiras. Mas a essência está no 13. Pisca com olhos, faz sinal com os pés e acena com os dedos. Provérbios 6, 12 e 13. Quando você pisca para alguém, o que você quer dizer sobre piscar de olhos? Você fala nada. No popular, antigamente, era a cantada da menina do menino, né? Deixa quem vive mais assim. Quando você acena com as mãos, o que você quer dizer? Quando você faz o sinal com os dedos, o que você quer dizer com isso? Quando você faz assim, o que você está dizendo? Pode ser uma brincadeira, mas sem microfone. Vou dar um tiro em você. Ou está apontando para alguém sobre alguém. Ó, sabe aquela pessoa lá? Tem a pessoa lá. Aquela aí, nossa. Só para usar uma expressão. Aponta. Só que quando você aponta o dedo lá de alguém, não pode esquecer desse sinalzinho aqui, ó. Tem 3 apontando para você e uma apontando para o céu. Se você fizer exatamente assim. E aí, o que você fala para alguém sobre essa pessoa apontando? Os 3 aqui que estão falando, eu sei o que você está fazendo, eu sei o que está fazendo. Só que Deus é aquele testemunho de tudo que você e eu falamos. Então, por favor, amados, nossas palavras podem ser verdadeiras, mas elas muitas vezes podem ser verdadeiras, mas não justas. Pastor, como é que é isso? Preste muita atenção. Uma palavra verdadeira quer dizer uma palavra que é verdade. E nem sempre você pode falar a verdade. Pastor, mas você tem que mentir? Não. Tem hora que é para você se calar. Porque a verdade que você vai falar, ela pode ser uma fofoca sobre a vida de alguém. Você está falando da vida dos outros. É verdade que está falando? É. Aquilo que aconteceu é verdadeiro. Mas por que ela não é justa? Porque ela não é agradável a Deus. E ela não sendo agradável a Deus, ela vai produzir 2 problemas sérios. Primeiro, quando eu falo algo que não agrada a Deus, lá três, por favor, quando eu falo algo que não agrada a Deus, vou usar assim como exemplo. Se eu falo algo que é verdade, mas que o nível é falar mal de alguém para si mesmo, além dessa palavra não ser positiva para ela, não vai trazer nem bem para ela, não vai edificar, não vai trazer crescimento nenhum para ela, essa palavra me leva a uma condição de regra e juízo. Só que eu não estou atento a isso, você não está atento a isso. Então guarde isso. Toda palavra que você falar sobre alguém, para alguém, essa palavra não passa a ser verdadeira. Ela tem que ser uma palavra que vai trazer edificação ao que vai ouvir. Porque toda
as nossas palavras. Eu vou usar a linguagem que eu tenho aqui, a linguagem de hoje aqui no celular. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios, enquanto eu vou ver aqui no celular. Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18. Amém? Todos acharam capítulo 18? Amém? Quem está procurando diz amém. Vamos esperar um pouquinho. Todos acharam? Vamos lá. Já citei o capítulo, todos acharam o capítulo, versículo 20. Alguém lê, por favor? Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Eu vou ler a linguagem de hoje ou linguagem atual. Você terá de aguentar as consequências de tudo que fizer. Você terá que aguentar as consequências de tudo que você disser. Em outras palavras, Tiago, você vai ter que aguentar. Falou? A sua palavra vai produzir fruto e você vai ter que colher. Por isso, antes de falar, é necessário então a gente entender daí ao que diz no versículo 21. Eu vou ler a linguagem normal aqui, ó, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Na linguagem atual o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. O que você falar pode salvar uma vida. Então, use bem isso para que você seja recompensado. Só que o que você falar pode também destruir uma vida, e você vai receber a recompensa também da destruição que você produzir na vida de uma pessoa. Quando falamos, eu já disse, falamos baseado nas experiências. Vamos baseados em tanta coisa que lemos e ouvimos e aprendemos. Só que, alguns anos atrás, eu li uma história, e essa história pode ser contada de várias formas. E é bem provável que você já tenha ouvido essa história e de uma forma diferente. Mas eu quero compartilhar com vocês, e na realidade eu nem sei se já falei com vocês aqui no dos Brancos. Mas conta-se uma história de um filósofo chamado Sócrates. E Sócrates, como qualquer um de nós, tinha muitos amigos. E um dia um dos amigos falou: Sócrates, eu tenho algo para te falar. Eu tenho algo para falar? Eu quero falar. Então, antes de ouvir o que o rapaz queria falar, Sócrates perguntou para ele assim: você já aprendeu o que você quer me dizer? E o homem: como assim, Sócrates? Aprender primeiro, o que você vai me dizer é verdade? E o amigo ele respondeu: olha, Sócrates, se é verdade eu não sei, mas eu ouvi dizer. Eu tenho certeza que ouvi, só não tenho certeza se é verdade. E só que temos essa segunda pergunta para ele: o que você vai me dizer é uma coisa boa? O homem disse: não, Sócrates, não é uma coisa boa. Bem, não sabe se é verdade, mas sabe que não é uma coisa boa.
Então só a terceira pergunta para ele, que é a terceira atendendo. E a pergunta foi: o que você vai me dizer? É uma coisa agradável? É uma coisa útil? E o homem disse: não é agradável, não é útil. Não sabe se é verdade, sabe que não é uma coisa boa e que não é útil, então não me diga. Se o homem pensasse, não se propor falar, não passaria por essa experiência. Mas por favor, nem sempre você e eu vamos ter condições de peneirar antes de ouvir as coisas. Nem sempre você vai ter condições de peneirar antes de ouvir. Porque muitas vezes as pessoas vão falar pelo WhatsApp, pelo Face, no telefone, vão falar. Então, se você não pode peneirar antes de ouvir, peneire antes de passar para frente. Peneire antes de passar para frente. Será que a verdade que você ouviu? Não sei. Será que é uma coisa boa? Você percebeu que não é? Vai ser útil, mas você vai passar para frente? Então não passe para frente. Eu, você e as nossas palavras. As nossas palavras, elas precisam ser baseadas. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses. Vamos tentar aqui, de alguma forma, fechando esse raciocínio dessa noite com vocês. Filipenses 4. Eu já citei duas partes desse texto, mas eu quero ler com vocês para ficarmos mais profundos no assunto de hoje, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4. Amém? Todos acharam? Filipenses 4, versículo 8. Assim está escrito: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Olha bem, irmãos, a peneira bíblica para aquilo que eu devo pensar. Meu Deus do céu, quantas vezes eu não pensei baseado nisso? Quantas vezes você não pensou baseado nisso? Quantas vezes os meus pensamentos não eram pensamentos honestos, não eram virtuosos, não eram dignos de louvor? Quantas vezes? Se os meus pensamentos têm que ser baseados nisso aqui, imagine as minhas palavras, imagine as nossas palavras. Por isso é importante nós nos lembrarmos do início da mensagem de hoje. As últimas palavras de Jesus foi: e se entregando ao Pai. As últimas palavras de Estevão foi pedindo perdão a quem estava matando. Quais serão as suas últimas palavras? Por exemplo, há momentos que a gente fala, eu já fiz isso, graças a Deus eu tenho me convertido cada dia, mas há momentos que a gente fala meio com raiva. E quando a gente fala com raiva, exemplo: filho, não quero falar com você agora. Está nervoso? Não quero falar agora. Se seu filho sair de casa naquela hora e Deus permitir que ele morra, essa vai ser a última palavra que você falou no teu filho. O que você vai dizer para o cachorro? Filho, me perdoa? Não vai dar tempo de te perdoar. Ele morreu com as últimas palavras que você falou. Você não tem como consertar mais a palavra. Por isso, aproveite bem cada segundo que Deus te dá ao lado da pessoa que está perto de você hoje. Aproveite cada segundo ao lado do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe, do teu namorado, da tua namorada, da ovelha, do pastor.
Estar junto é uma bênção. Viver em comunhão é uma bênção. Viver em paz é uma bênção. Só que nós precisamos promover isso. E como que a gente promove isso? Sabendo que falamos, quando falamos, para quem falamos e por que falamos. Há momentos que a nossa palavra pode ser mentirosa. E se ela for mentirosa, presta atenção nisso. Ela pode ser mentirosa para o pastor. Se o pastor tomar cuidado, pode ser para o ovelha, porque pastor nominalmente não é melhor que ninguém. Ela pode ser para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha. Ela pode ser para alguém da sua casa. Palavra mentirosa. E quando a palavra é mentirosa, presta atenção nisso. Quem atuou por trás da gente? Qual foi o espírito que agiu na mentira? A Bíblia diz o seguinte: o seu sim seja sim, o seu não seja não. O que passar disso é diabólico, é procedência maligna. Então, irmãos, esse assunto é para 2, 3 horas. Eu estou aqui só ensinando algo de Deus para mim mesmo e para você. Eu vou usar aqui os 2 irmãos aqui como psicologia. Quando 2 pessoas mentem uma para a outra aqui, uma está mentindo para a outra, cria-se uma brecha aqui no mundo espiritual. O diabo tem uma brecha aqui para atuar. E essa brecha é, exemplo, a sirene mentiu para o amigo. O diabo atuou para a mentira acontecer. Amanhã o amigo diz assim: é verdade que você falou ontem? Ela vai ter vergonha de admitir que mentiu. Ela fala: é verdade. Ou seja, está se aprofundando na mentira. O dia que ela resolver falar que ela mentiu, o diabo vai atuar lá. E ele vai dizer: agora eu não quero mais saber de você, não confio mais em você e não te perdoo. Se os 2 morrerem desse jeito, eu morro os 2 condenados. Por quê? Porque o lado dos mentirosos, que eu falo aqui, causou um dano ali, e aquele não foi capaz de em Jesus perdoar a mentira recebida, que ficou 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Isso é uma brecha que o inimigo usa. E a gente não percebe isso. A gente não percebe. E dessa forma, presta muita atenção. A Bíblia está aberta em Efésios. Olha Efésios, por favor. Efésios 4. Efésios capítulo 4. Amém? Versículo 25. Pelo que deixai-a e parai-a cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Sabe o que é interessante disso, querido? É que esse texto aqui, ele não foi parado para o mundo, foi parado para a igreja. A igreja em Éfeso, ela tinha alguns membros que precisavam mudar. E o Espírito Santo, sabendo que isso foi Paulo para ensinar para a igreja que era necessário deixar a mentira. Deixar a mentira. Falar a verdade. Mas só falar a verdade? Não. Olha, por exemplo, o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação conforme a necessidade
E quando avaliamos um pouquinho, irmãos, por favor, se Deus, presta atenção aqui, não estou mais finalizando, se Deus colocasse aqui uma grande tela sobre o meu passado, o quanto eu já errei com a minha fala, eu quero com vergonha de vocês, eu te mas Deus poderia falar, mas vou mudando, mas estou dizendo o quanto eu já errei, não sou melhor do que vocês. Mas Deus não quer saber de vocês aqui na terra. Seria diferente de mim? Quantas palavras são faladas sobre precipitação? Quantas palavras são faladas, por exemplo, lá do Provérbios 18, outra vez? Quantas palavras são faladas desse jeito aí? Olha. Provérbios 18, 13. Acharam? Eu vou ler aqui na linguagem atual. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Quantas vezes a gente é precipitado? A pessoa começa a falar, a gente já interpreta o que ela vai falar, já sai falando sem entender nada do que ouve. E quando vai falar, para tentar consertar, piora mais ainda. Escute bem o que a pessoa quer falar com você. Escute. Só assim, Provérbios capítulo 15. Só assim. Versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Então presta atenção, se você ouvir uma palavra dura, escute com calma, peça a Deus graça, escute bem, para quando você responder, sua resposta seja sábia e desvia o furor, tanto da pessoa que falou com você, como em você mesmo. Vai trazer benefício. Você vai ter o coração tranquilo. Só que o versículo 18:13 diz que quando eu falo, eu respondo, se não ouvir, eu vou acabar passando vergonha. Quantas vezes eu fiz isso na minha vida? Quantas vezes, talvez, algumas mães, se é o caso aqui, me perdoe, mas eu preciso falar. Quantas vezes algumas mães ficam meio nervosas porque o gás acabou, porque a luz das contas está muito cara, alguma coisa assim, a mãe nervosa, e aí não, viu uma besteira. Meu pai amado, tem um dia que você nasceu. Sabe o que a Bíblia diz? Que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Mas o nervosismo fala besteira. E depois tenta pedir perdão. E o perdão fica meio esquisito. É difícil restaurar. Eu, você e as nossas palavras. Eu não sei se já falei de alguma forma essa sensação com vocês. Quem fala muito, né? Uso de expressão minha. Presta atenção. Alguns anos atrás, na década de 70, 80, eu não sei exatamente quando mudou, mas na década de 70, 80 não tinha esse negócio de CD. Era fita cassete. Quem já ouviu a fita cassete diz amém. Eu nunca amém, misericórdia, eu nunca vi isso. Fita cassete. Nessa fita cassete tinha um gravador que ia apertar, o play para gravar. E no fundo dela tinha uma parte flexível, você quebrava uma tampinha atrás dela, que nada mais é gravado ali. Nada mais é gravado.
Se a pessoa não soubesse o segredo, é que ele está gravado aí, o gravador não dá acesso. Mas só descobrir, entupir um buraquinho de novo lá, com o botão passar um durex, gravava de novo e mudava a gravação. Vamos lá? Vamos pensar hoje aí. Sabe aquele disco antigo, aquele disco vinil? Tem um buraco lá, dois pontos, fica lá, não vai embora. Aí eu não tem jeito. O disco está falido. Jogando lixo. Eu não. Você não. Tem conselho para a gente. Tem conselho para a gente. Tem conselho. Onde está o buraco aí? Qual é o buraco que tem usado aí que faz com que as palavras sejam sempre ruins? Sempre amargurado, quem sabe de ira, de mentira. Quem sabe as palavras estão assim meio desequilibradas, um pouco uma coisa, um pouco outra, não consegue manter o equilíbrio na sua vida. Qual o problema que está acontecendo? Eu vou dizer para você qual é o nosso grande problema. A Bíblia diz em Mateus 12. Abra aí, Mateus 12. Mateus capítulo 12, versículo 34. Diz Jesus: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que está cheio o coração disso fala a boca. Mateus 12, 34. Do que está cheio o coração disso fala a boca. Então a boca não tem um problema nisso. Foi pensar no coração. Então não tem como sair boas coisas tendo coisas más dentro da gente. E a gente tem que mudar isso. Como mudar? O salmista fala assim, Salmo 51. Salmo 51. Amém? 10. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, o coração puro. Renova em mim o espírito reto. O que você está pedindo, Senhor? Eu quero um coração diferente. Eu quero um coração diferente. Sabe o que Deus disse na palavra? Eu vou dar ao seu novo coração. Eu vou colocar em você o meu espírito e eu vou fazer você andar na minha palavra ou nos meus mandamentos. Acontecendo isso, Provérbios 16. Provérbios 16, 24. Amém? Alguém lê, por favor, a próxima imagem de hoje? Vamos lá, primeiro, 16, 24. As palavras agradáveis como favo de mel são doçura para a alma e saúde para o corpo, para os ossos. Na linguagem atual diz o seguinte: as palavras bondosas são como mel, doce para o paladar e boas para a saúde. Amém? Amém? As suas palavras estão produzindo saúde na sua casa? Pensa um pouquinho, por favor. A forma que você tem falado com os seus filhos, com os seus pais, com os seus semelhantes,
Está produzindo saúde? Se não está produzindo saúde, é hora de mudança. Fiquem em pé, por favor, quando tem tempo. Amém, irmãos? Você já ouviu palavras agradáveis? Amém? Já ouviu palavras agradáveis? Faz bem para a alma? Faz bem? Não fecha os olhos aí, por favor. Se você já ouviu palavras que não são boas, você sabe quantas palavras no seu rosto pedem. Curva a cabeça, por favor. A sua vida é preciosa para Deus. A sua família é preciosa para Deus. Deus quer o melhor para a tua casa, para a minha casa, para a nossa casa. E nós podemos encarar de bênção em nossas casas. Para que haja mudança, é necessário você pedir a Deus agora o coração novo. Peça a Deus que toque aí na tua vida. Eterno Deus. Muitas palavras de Deus. Muitas palavras que falamos. Quantas palavras eu falei? Quantas palavras nós falamos que não foram boas? Quantas palavras foram feitas, foram produzidas na base do grito, na base da mágoa, da revolta, do desespero? Quantas palavras foram produzidas de uma forma impensada e a gente se arrepende aqui, Pai? Por palavras que a gente tem certeza hoje, um pouco mais, que elas não foram boas aos teus ouvidos e elas, portanto, não produziram bem no nosso semelhante. Deus, por favor, se há alguém que pode olhar nas minhas palavras, alguém escuta. Se há alguém, Deus, que pode cuidar das nossas palavras, esse alguém é a tua pessoa. Mas se há alguém, Pai, que pode perdoar as nossas palavras, esse alguém também és tu. Eu não falei as minhas últimas palavras ainda, Deus. Nós não falamos as nossas últimas palavras ainda. O teu filho terminou lá na cruz dizendo: entrega o meu espírito aqui. Estevão terminou dizendo: não me pude de pecado mais vezes. Hoje, Deus, nesse tempo, o Senhor está renovando as nossas vidas aqui. O Senhor está perdoando a gente aqui hoje. Eu sinto que o Senhor está perdoando a gente. Eu sinto que o Senhor está nos dando uma nova oportunidade. Ah, Deus, obrigado por essa nova oportunidade. Há momentos que mentimos, infelizmente. Há momentos que falamos com ira, com ódio até. Há momentos que erramos muito, mas hoje estamos sendo perdoados. Eu sinto o teu perdão aqui, Pai, em nossa vida. Aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. Obrigado por nos perdoar. Mas precisamos de mais. Precisamos dessa mudança no nosso coração. Precisamos ser sábios para responder.
somos gratos pelas bênçãos que o Senhor está nos dando nesta hora. Aleluia. Amém, igreja?